Olá pessoal, uma das questões centrais da bioética é a seguinte: quais são os limites éticos da aplicação da técnica e da ciência? Neste vídeo falaremos sobre as questões em torno do meio e do fim da vida humana. Assim que o ser humano nasce, é comum zelar pelo início, pelo meio e pelo fim da vida humana, tratando assim da questão da qualidade da vida. Há muitas questões em torno disso, e uma delas trata da satisfação das necessidades básicas. Essa questão deriva do princípio da justiça, da teoria do principialismo, mais especificamente da igual distribuição dos bens primários entre as pessoas. E essa pode ser considerada uma das questões centrais da vida boa. Claro que dependendo do estágio da vida humana, as satisfações acabam variando, mas podemos pensar que há algumas características que permanecem, como a questão da alimentação e do afeto. A bioética entra no debate quando não há a satisfação dessas necessidades básicas. E aqui nós podemos pensar isso a partir do princípio da não maleficência e da beneficência. Há vários temas específicos relacionados com a qualidade de vida. Um desses temas é o transplante de órgãos. Parece evidente pensar que, em nome da melhoria da qualidade de vida das pessoas, esse procedimento é justificável moralmente. E assim podemos aqui também pensar sobre a questão de doar os órgãos de alguém que acabou morrendo. Tanto a pessoa que morreu antecipadamente poderia falar que sim, ela estaria a favor de doar os seus órgãos, assim como a família desta pessoa que faleceu, ela faça esse procedimento. E isso pode ser considerado moralmente justificável e até mesmo obrigatório. Temos também que ressaltar que não basta viver, temos que viver bem. E a questão da qualidade de vida assim não se esgota simplesmente com as questões das necessidades básicas. Obviamente aqui entra o princípio da autonomia, porque cada um deve decidir qual é a melhor forma de vida que gostaria de ter. A escolha da forma de viver é prerrogativa de cada um, de cada pessoa. E um outro tópico importante sobre a qualidade de vida é a relação da pessoa com o meio ambiente e com os animais. A visão tradicional que instrumentaliza a natureza deve com certeza ser superada. A natureza não deve ser vista apenas como algo a ser explorado, mas deve ser vista como o habitat natural do ser humano. E, portanto, o cuidado que nós temos que ter com a natureza se dá sobre o paradigma holista e não antropocêntrico. Holista por quê? Porque temos que levar em conta todas as formas de vida, e não apenas o ser humano no centro de tudo. Segundo alguns principialistas, a biodiversidade possui um valor intrínseco. A natureza, assim, não pode ser vista como um mero recurso de exploração da humanidade, dos seres humanos. Em suma, ao falarmos sobre as questões do meio da vida humana, por meio da bioética, estamos falando da qualidade de vida. E aqui nós podemos pensar a partir dos seguintes tópicos: a questão, por exemplo, da satisfação das necessidades básicas, a questão do transplante dos órgãos e, por fim, a questão da relação dos seres humanos com o meio ambiente e com os animais. Passamos agora ao segundo tópico deste vídeo, que é sobre a questão do fim da vida humana. E ao falarmos do fim da vida, estamos falando, por exemplo, sobre questões como o suicídio assistido, a eutanásia, a ortotanásia e a distanásia. E aqui nós podemos pensar essas questões a partir do choque de princípios. De um lado nós temos a vida, sob qualquer circunstância, e de outro lado nós temos a autonomia, a liberdade, a autodeterminação. Alguns teóricos, alguns países com suas legislações, e a maioria das igrejas, com raras exceções, defende que a vida tem um valor superior à autonomia. Por outro lado, nós podemos pensar que há também diversos teóricos e legislações que defendem que a autonomia é a base da dignidade da pessoa humana. Portanto, respeitar a dignidade da pessoa humana é respeitar a autonomia do paciente, do sujeito. Enfim, essas questões do fim da vida humana são extremamente complexas e justamente por isso há bons argumentos tanto a favor da vida como a favor da autonomia, da liberdade. Eu finalizo este vídeo com a seguinte pergunta: a vida é um direito ou é uma obrigação? Até mais!